E na garagem é tipo um L, então você tem que dar um trabalho para sair. Às vezes, quando eu trabalhar, eu vou de fretar para de carro. Tem tanto trabalho para tirar na garagem. Aí eu olhei e eu fui, deixei na garagem o dia todo. E, oh Jesus, vamos lá, né? Vamos lá, tem jeito dela, né? Aleluia, vou esquentar o coração, porque aleluia, o resto Deus faz a obra. Todos acharam Gênesis 16? Essa palavra de Coríntios, meus irmãos, mas como já Lucas estava pregando, e Deus falou comigo muito forte nesse capítulo aqui, no dia que ele estava pregando, ele citou essa passagem e Deus mostrou alguns pontos para mim nessa passagem. Em nome de Jesus, 16 de Gênesis, versos 1. Nos diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar a egípcia, a sua serva, e deu por mulher Abrão, seu marido. Depois de Abrão habitar 10 anos na terra de Canaã, e conheceu a Agar, e ela concebeu, e vendo que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abrão: sobre ti seja a afronta que essa me é dirigida. Pus a minha serva ao teu regaço, e vendo ela agora, concebeu e desprezou-me. O Senhor julga entre ti e mim, ou entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, fazer-lhe conforme bem te parecer. Então Sarai maltratou a ela e fugiu de sua presença. E o anjo do Senhor a encontrou junto à fonte da água do deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Os irmãos podem se assentar, glória a Deus, adorando e exaltando ao Senhor. Oh Deus Altíssimo. Meus irmãos, eu estava lá então ao observar esta palavra de como que Deus ele tem muitas vezes trabalhado nas nossas vidas, né? Agindo em nossas vidas, e muitas das vezes nós não entendemos e não compreendemos o mover de Deus. Através deste capítulo 16, eu quero estar com os irmãos falando quando não esperamos por Deus. Quando não esperamos por Deus. A palavra de Deus nos mostra Abraão na terra de Ur. E quando ele estava juntamente com seus familiares, capítulo 12, Deus faz um chamado a Abraão e diz para ele sair do meio da sua parentela, seus familiares, que Deus tinha uma grande obra na vida deles. Porém, antes Abraão ele de percorrer a esta terra, ou adentrar na terra que havia prometido, ele pede ali o seu pai e adentra por esta terra. E quando já dentro desta terra prometida, que Deus havia prometido a ele, Deus lhe faz uma aliança. Deus lhe faz, ali no capítulo 15, né? Deus apresentando a ele, dizendo que Deus era todo-poderoso, e dizendo a Abraão: olha, de ti farei uma grande nação. Uma grande nação. E nós observamos esta palavra, a promessa de Deus, vemos que Abraão já estava avançado de idade. Já estava avançado de idade quando praticamente adentrou na terra prometida.
E, porém, Sara também já estava avançada de idade. Sara já estava avançada. E Deus havia feito uma promessa a ele, que daria a ele um filho. E foram se passando os anos, meus irmãos. Foram se passando os anos. Capítulo 15, Deus diz assim, que Abraão já estava ali na terra, e Deus aparece a ele, dizendo a Abraão acerca da semente. Porém, ele apresenta o teu servo Eliezer ao Senhor, e começa a dizer para o Senhor que através de Eliezer, já que Deus não havia lhe dado filho, através dele seria a semente, a herança que estaria sobre ele. Deus disse: não, Abraão, vai ser a sua entrega, não será com Eliezer, o teu servo. E nós vimos que Sara presenciou tudo isso, meus irmãos. Sara viu que a sua idade já estava avançada. Ela viu que Abraão já estava avançado de idade. E os tempos que lhe cabia, ou com a da mulher concebesse, ou ter um filho, já estava se avançando e estava sendo com uma situação difícil. Então Sara, ela coloca um plano em ação. Então ela começa a pensar e ver tudo aquilo que sobreveio sobre ela. Se nós observarmos, antes de chegarmos no capítulo 16, houve tudo complexo para que Sara chegasse até este momento. E muitas vezes, meus irmãos, da mesma forma, nós nos encontramos, passando por muitas dificuldades, passando por muitas lutas, passando por muitos problemas, e muitas vezes nós olhamos a situação que nos encontramos, parece que não tem saída, o negócio, em vez de melhorar, parece que está piorando cada vez mais, e como diz o povo, quanto mais você ora, mais problema aparece. É como se você parasse de orar para parar os problemas, mas você ora, parece um, parece o outro, e é algo semelhante. Eu cheguei em casa hoje, cheguei no serviço, vou fazer um bolo, Vou fazer um bolo, fui lá fazer um bolo, e hoje eu estava daquele jeito para fazer bolo, nunca vi coisa igual. Eu abri a geladeira, já me derrubou as coisas da geladeira. Peguei o negócio na mesa, derrubei o suco tudo em cima da mesa. Fui pegar o fermento, esparrei o fermento tudo na roupa. Eu sei que aí estava um desastre hoje para fazer o bolo, mas saiu, sabe, bonitinho. Eu tive que comer um pedaço, foi tão trabalhoso, que eu tive que comer antes de ir para a igreja, um bolo de chocolate. Então parece que tem dia nas nossas vidas, é assim, entendeu? Você, aquela pessoa está ali, perde emprego, de repente quando perde emprego começa a ter um carro, está comprando um carro, e começa a dar isso, dar aquilo. Eu me lembro uma certa vez, que nós estávamos passando por um momento na nossa vida, onde está o Rafael, alguns irmãos conhecem o Rafael, ali o mais velho, e chegou uma idade que ele não queria morar com nós, ele queria morar com a avó, e nós lutamos, e a avó ficou muito ali, vocês não sabem como que é a avó, bateu um trombo para acabar com as crianças, Pena que a minha mãe não tem essa. A minha mãe não tem, mas a minha sogra é uma bênção, viu? Mas a avó assim, aquela avó carinhosa, deixa ele aqui, e ele foi. A minha sogra estava morando em Sorocaba. Ela mora em Sorocaba, Então ele foi para Sorocaba. E quando estava lá em Sorocaba, a gente pensou, assim, bom, ele aqui está tendo alguns problemas com o pessoal do tráfico do Vassoli. Então, ele para lá, acabou esse problema, dele estar vendendo droga, o pessoal do Vassoli, acabou o problema. Aleluia a Deus. Porém, meus irmãos, o negócio ficou mais estreito. Ele foi para lá, ficou 2 semanas desaparecido, a gente ligava para ele, não sabia de nada dele, não tinha informação nenhuma. A minha sogra ligou desesperada, e até o ponto que eu tive que ir lá, acabando enfrentando os traficantes lá, Sorocaba, lá. Ou seja, foi um negócio que, em vez de melhorar, piorou mais ainda. Entendeu? Piorou mais ainda. E o que nós paramos para imaginar é quando nós estamos passando por um problema, parece que não se resolve
resolve de imediato o problema. Não. Vem outro, mais outro, mais outro, mais outro. Ela se deu uma respirada, vem mais outro. Entendeu? Aí você olha para Deus, parece que eu não consegui suportar tudo isso. E Sara está nesse ponto, meus irmãos. Ela viu uma situação que não tinha como. Entendeu? Como que eu vou ficar grávida, avançada de idade? Olha só, Abraão já está dizendo para Deus que o seu servo vai ser herdeiro dele. E Abraão era um homem rico. Nós olhamos no capítulo 13, entendeu? Capítulo 11, né? Diz que Abraão, ele era um homem rico, homem de várias heranças, entendeu? Ou seja, a Sara olha para com todas as damas, ou todas as mulheres dão um filho para o seu esposo. Eu vejo ali em 1 Samuel, capítulo 2, a angústia de Ana, né? Ana também estava em situação como a que Sara. Ana ela era zombada pela sua rival, ali Penina, né? Ela era zombada, ela chegava para o seu esposo Eucana, dizendo: me dá um filho, se eu não morrer eu quero um filho. E Eucana disse: como? Não tem jeito, é Deus que faz isso. E ela ficava em desesperos. Olhamos um outro caso semelhante. A esposa de Jacó, Rebeca, né, da mesma forma, ela vendo que Léia ali dava filha, as amas davam filho, a serva dava filho, e só ela que não dava filho. Entendeu? Para as mulheres do Oriente, era de grande prazer que tivesse um filho, e ainda mais que esse filho, ou seja, se fosse homem, não fosse uma menina. E conhecendo a palavra de Deus, como Deus havia chamado o específico para nações, o povo guardava que através da linhagem deles era aquele que era escolhido por Deus para estar à frente da nação de Israel. Então era um prazer para os israelitas, era um prazer para o povo dos Oriente ter um filho, né? Não era como nos dias de hoje, né, que a pessoa tem um filho e daqui a pouco está na lata de lixo, algo semelhante. Não, era prazeres para mim. E Sara estava preocupada, meus irmãos. Preocupado. Então, se nós olharmos à primeira vista, Sara viu a situação do seu esposo. Puxa, ele é um homem rico, tem heranças, mas ainda está faltando algo na vida dele. E eu, que sou a esposa dele, não posso. Imagina a situação de Sara. A princípio, possamos julgar ela pelo plano que ela fez. Trouxe umas consequências que até hoje a nação de Israel padece por sua escolha. Mas ela entrou no seu coração e via o sofrimento do seu esposo. E quantas das vezes, meus irmãos, passamos tanta coisa errada por agir precipitadamente, ou por não esperar o momento, a hora que Deus tem para fazer algo nas nossas vidas, né? Queremos estar na frente de Deus. Deus tem dito para nós: aguarda, espera, confia. E parece que as coisas estão cada vez mais. Você é como uma pessoa desempregada, né? A pessoa está desempregada, as contas estão chegando, água, luz, uma atrás da outra, e a pessoa está desempregada. Aí vem um emprego, sabe aquele emprego que vai tirar a pessoa dentro da igreja, trabalhar à noite, todo dia, e a pessoa em desespero. O que a pessoa faz? O que a pessoa faz? O que os irmãos acham? A pessoa está ali, o filho precisando de alimento, as contas, tudo, ele pega, meus irmãos. Por quê? Ele precisa suprir as suas necessidades. Só que aí ele tem um chamado específico da parte de Deus. Aquele chamado que Deus o chamou, ele vai recarregar aquele trabalho, aquele chamado. Quem sabe Deus ia levantar ele como um evangelista, ou como um pastor, ou algo semelhante, ou mesmo a irmã como ali discípulo de oração e algo semelhante.
Aí esse emprego barrou o seu chamado. Aí a pessoa não tem nem força para vir para a igreja. Eu falo isso, meus irmãos, que quando eu estava no horário da Pirelli, que eu fazia das 3 horas da tarde até as 11, das 3 às 11 da noite, é o pior horário. Eu chegava em casa meia-noite, saía de casa 1h40 da tarde. Eu ia para a igreja? Eu não ia para a igreja. Aí o dia que você está de folga, o dia que você está de folga, é o dia que tem culto. O que você vai fazer? Vou descansar hoje. Porque eu fiquei a semana toda naquela correria. Hoje eu quero. É como se você tivesse aquela folga a semana toda, chega só domingo você tem folga. Eu vou na IBD, você levanta às 7 horas da manhã, eu levanto toda semana às 4 horas da manhã. Hoje, que eu posso dormir um pouquinho mais tarde, como o frio de hoje, eu vou hoje na igreja, chovendo, passa frio. É igual o Jefferson falou, né? Fica ali, aquela luta, vai, não vai. Fica aquela luta, meus irmãos. E é a mesma coisa quando a pessoa está com desespero, quando ela entra numa situação que ela quer estar na frente de Deus. Não quero dizer que quem trabalha à noite, ou quem trabalha os horários que eu trabalhei, não tem a graça ou a bênção de Deus, ou não serve a Deus de maneira alguma. Eu coloco para mim, a minha vida ficou horrível. Aí eu fiquei do horário da manhã, tinha um período da tarde para ir para a igreja à noite. Aí eu comecei o horário da noite, eu trabalhei 5 anos à noite. 5 anos à noite, meus irmãos. Eu me lembro que eu casei no sábado, na segunda eu já estava trabalhando. Isso que eu trabalhei na sexta, que a empresa de segurança lá é terrível. Trabalhava para o seguro, eu trabalhei no sábado, na sexta para o sábado, saí do serviço meu, eu trabalhava na Autoban, no pátio da Autoban, fui no cartório 7h30 da manhã, com farda e tudo para o casamento, para a noite estar lá e já na segunda estar trabalhando. Então, ou seja, havia um período para mim, esses horários estavam complicando a minha vida com Deus. Então, eu estava desempregado, eu estava com casamento marcado na época. Eu cheguei para minha esposa hoje, né? Na época, assim, eu vou ter que começar a trabalhar à noite. Não tem jeito, o casamento está chegando e eu não tinha um centavo. Não tinha um centavo mesmo, para o casamento. Eu sei que faltava um mês, eu casei dia 29 de maio. Faltava um mês para o casamento. Eu não tinha casa, eu não tinha móveis, eu não tinha nada, porque eu era noivo, um período de 96, nós terminamos o noivado, vendi tudo. Aí quando nós voltamos o noivado, para casar em 99, nós não tínhamos nada. Aí foi um mistério, meus irmãos, foi um mistério, e eu precisava ligar a água lá, ligar a água no terreno, e a minha casa estava num estreito. Eu estava construindo ela desde 95, né? Estava construindo minha casa, não saía do lugar. Construí acho que 2 tijolos, o pedreiro não ia mais. Construí mais 2 tijolos. Eu sei que ficou acho que uns 3 anos só no alicerce. Aí eu fui na época com o Aguinaldo, o primo do pastor Alexandre, fui lá me ajudar, esse ergueu. Aí, desses 3 anos, nós conseguimos fazer as colunas, os ferros, aí ficou até próximo do casamento. Sem casa, e casamento marcado, é fé, é loucura mesmo. É louco, não tinha nada, irmãos. Aí o Aladinho me falou aqui no Florença, falou assim: tem uma casa aqui no Florença, se você quer ir para lá. Minha esposa disse não. Então, a fim trabalhar à noite. Trabalhei à noite. Deus nos agraciou, né? Que o meu casamento, tudo foi ganhado, o que teve de alimentos, as coisas lá. O meu sogro terminou a minha casa, né? Terminou a minha casa, uma empresa onde eu estava com uma ação da justiça, acabou me pagando dinheiro, tudo dinheiro que eu tinha, gastei ali, construí 2 cômodos, que é o que eu tinha na época, 2 cômodos no banheiro, Porém, eu entrei em desespero.
comecei a trabalhar à noite. Eu tinha uma profissão. Antes de eu ir para a segurança trabalhar à noite, eu trabalhava no escritório. Eu tinha uma profissão. Porém, eu tinha que largar tudo e ir para a noite em desespero. Por não esperar. Saber que o casamento estava marcado. E Sara acontecia a mesma coisa. Sara, ela viu que Deus estava demorando para dar um filho para Abraão. O que ela disse? Abraão, eu tenho aqui a minha serva, a egípcia. Olha, deita-se com ela, tenha um filho com ela, e este filho, ele vai ser, através dessa nossa aliança, entregado a mim, por ela, e será o seu filho, será o filho que Deus prometeu. A princípio, imaginamos como se algo louco, mas no Oriente tinha-se o costume de fazer muito isso no Oriente. Ou seja, Sara não foi a primeira pessoa que fez isso. Havia um costume muito no Oriente de fazer isso, de uma pessoa ter, através de um filho, e dar uma continuação da familiar, algo que aconteceu com Ruth, a Moabita, que nós olhamos lá, a história de Ruth, que nós vimos algo semelhante. E Sara, ela fez isso com Abraão. Abraão, deita com ela, para que você tenha esse herdeiro que Deus havia prometido para você. A primeira coisa, meus irmãos, que Sara fez foi não ouvir a voz de Deus. O que ela fez foi não ouvir a voz de Deus. Se nós olhamos desde o capítulo 2, Deus tem falado, desde o capítulo 12 até o versículo 15, o capítulo 15, onde Abraão começa a tragar com Deus a questão do seu primogênito, ou do seu filho, ou de Eliezer. Ou seja, desde o capítulo 12 ao 15, Deus tem falado com Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. E como seria pai se não fosse por um filho? Ou seja, Deus já tinha feito essa aliança com Abraão. Era ouvir a voz de Deus. E Abraão aqui ou seja, por não ouvir a voz de Deus juntamente com Sara, ouviu o desespero de Sara, e ele também está no desespero, acaba aceitando o plano de Sara. Ou seja, a primeira coisa que fizeram, não ouvir a voz de Deus. E quantas vezes, meus irmãos, fazemos tanta coisa errada. A Bíblia diz assim que em 1 Samuel capítulo 15, Deus disse para Samuel e para Saul, e disse aí, olha, fala para Saul que eu lembrei do que os Amalequitas fez quando o meu povo foi impedido por eles, quando eles vieram contra Israel. Vai lá que eu vou estar julgando a casa de Amaleque. Porém, Saul, ele não ouviu a voz de Deus por seu completo. Deus havia dito por Samuel, Samuel falou para ele, vai, mata todos, homem, mulher, criança, gado, não poupa nada. Porém, Saul não quis ouvir a voz de Deus, pegou dos melhores do gado, segundo ele, para o sacrifício para Deus, e também trouxe o rei do Amalequita vivo para Israel. E quando Samuel chegou ao acampamento onde estava ali acampado Saul, ele disse, olha, você fez tudo aquilo que Deus mandou? Ele disse, fiz. E por que eu estou ouvindo um rugido de boi aí? Estou ouvindo que barulho que é esse? Aí Saul já começou a olhar, sabe o que foi? É que nós escolhemos um dos melhores ali para o sacrifício para Deus. Bom, Deus pediu sacrifício? Não. Deus não pediu. Deus disse, mata tudo. Ele não ouviu a voz de Deus. Poupou dos melhores do rebanho e poupou a vida do rei. A ponto que quando o rei viu que Samuel chegou, e estava ali preso, quem sabe o rei falou assim, opa, Samuel chegou e você solto. E Samuel já chegou, desembanhou a espada e já atravessou e executou o serviço que não foi feito por Saul. Viu que Deus, ele disse dessa maneira, olha,
você sabe que obedecer é melhor do que sacrifício. É melhor que sacrifício. Verdade, Deus, Jesus. Deus quer obediência. Deus não quer sacrifício. E no caso aqui foi de Sara, uma coisa, ela não ouviu a voz de Deus. Ela não ouviu a voz de Deus, meus irmãos. Até então, Abraão, até os dias de Abraão, nós conhecemos que se passava de geração a geração a palavra de Deus. Ainda não houve homens que teve um grande encontro. Quando nós olhamos aqui no capítulo 12, quando Abraão é chamado, veio após o dilúvio, ou seja, após o dilúvio. Nesse período, até o capítulo 12, vimos capítulo 6, 7, ali a questão do dilúvio. O 8, nós vemos ainda a consequência dos homens se espalhando. Vimos os 10, as nações se espalhando. Vimos capítulo 11, a Torre de Babel. E já na sequência começa a falar das linhagens, aí até chegar a Abraão. Ou seja, de uma geração a outra a palavra de Deus, mas até então não havia uma intimidade ainda com Deus. E a terra de Abraão, a cidade de Ur, banhada com o rio Tigre, na antiga Mesopotâmia, ou seja, era uma das maiores cidades, segundo a arqueologia nos seus dias. Era uma grande metrópole com casas de dois departamentos, ou seja, uma em cima da outra, ou de sobrado, como nós conhecemos, né? Ou seja, de grande avançado. E havia uma cultura muito a deuses estranhos naquele dia. Ou seja, Abraão é como se saísse de uma grande metrópole. Saísse de uma grande metrópole para uma terra que Deus havia de mostrar a ele. Ou seja, então Sara viu todo o seu conforto, viu tudo aquilo que estava sobre ele. Ele viu a necessidade de Abraão ter um filho. Porém, não ouviu a voz de Deus. Deus, quando faz muita promessa para nós, meus irmãos, não é na hora. Não é na hora. Deus, eu lembro que eu estava lendo na época na igreja do Evangelho Quadrangular. Nossa, minha hora já foi embora. No Evangelho Quadrangular, eu estava orando de joelho e Deus me deu uma palavra. Deu a questão ministerial. Porém, isso foi o ano de 94. Eu fui dirigir a igreja no ano de 1996. Eu fui dirigir a igreja. Ou seja, não foi na hora, não foi no momento. Então Deus tem que chamar, aguarde o momento, a hora de Deus. Sara errou por não ouvir a voz de Deus. Ela foi imparcialmente, ela foi incrédula, porque se Deus havia prometido algo, meus irmãos, faltou fé a ela. Quando nós olhamos ali no capítulo 18, quando os anjos chegam até a tenda de Abraão, 18 versos 11 e 12, Deus começa a fazer a promessa àqueles anjos ali para Abraão: Sara lá dentro da tenda. E aí o anjo fala assim: daqui um período de um ano Sara terá um filho. E Sara na tenda começa a rir. Por quê? Até então não tinha um contato, uma credulidade grande com Deus, uma intimidade. E Sara ri, porque ela não era, ou seja, aquela pessoa que tinha uma fé semelhante àquela que Deus queria que Abraão tivesse e ela tivesse. A princípio, faltou fé em Sara em esperar por Deus. E a sua atitude causou, ou seja, por não esperar, ela acabou usando uma pessoa, ou seja, ela colocou alguém dentro do relacionamento dela, ou dentro da casa dela. A sua serva agora passa a ser, ou seja, está no convívio juntamente com uma esposa. A partir do momento que ela fez isso, uma das coisas que Sara fez, ela arrumou uma rival dentro da sua casa. Uma rival. E a Bíblia diz assim no versos 3, que visto que Agar, ela concebeu um filho, ou seja, ela se engravidou, ela começou a desprezar a Sara. Ou seja, Sara arrumou um problema para si, por não esperar o momento de Deus.
Ao ponto que nós olhamos capítulo 16, essa história, e lá no capítulo 21, que mostra novamente o confronto de Sara com Agar, dessa vez já Agar no deserto com o filho, ou seja, no capítulo 16, capítulo 21, vemos esse conflito de fé de Sara, por causa de uma atitude, ela conseguiu trazer um problema para a sua casa. E quando nós, meus irmãos, por não esperarmos a Deus, ou seja, trazemos dificuldade, problemas nos nossos lares, ou seja, por não confiar, trazemos problemas que não era para ter, seja na área espiritual, seja na área física, ou seja, é uma coisa que nós arrumamos para nós. Um exemplo, Deus diz a questão da santidade. Para nós não tivemos algo semelhante, uma televisão, algo semelhante. Aí a pessoa vem e traz uma televisão dentro da casa dela. Aí ela vai usar vários argumentos, para Smart TV, um monte de coisa para ter, que não vai somente para a televisão, para o computador, um monte de coisa. Aí, ela trouxe a televisão para casa. Ela tem um filho. E esse filho chega a uma certa idade, ele se desvia. Aí automaticamente esse filho, é igual o meu, né? Meu é uma benção. Eu saía para viajar, ele colocava o rabo no último funk. Ei, Rafael era uma benção. Entendeu? Rafael colocava o rabo no último. Eu chegava os vizinhos e falava assim, você ouviu o funk ainda nesses dias? Aí, né, a pessoa trouxe isso, aí tem um filho que é desviado, que começa a ouvir os programas, porque sabe, meus irmãos, nós muitas vezes, tal coisa não é bom para mim. Aí uma pessoa que vem na sua casa, o irmão diz que é crente, tem televisão, a pessoa não vai saber o porquê. Não, mas eu não assisto o programa, eu só vejo tal coisa. Bom, não vai saber. É por isso que o Paulo diz assim, se comer carne traz escândalo para o meu irmão, eu paro de comer carne. Aleluia a Deus. E a mesma coisa que essa televisão traz escândalo. Para que eu vou trazer a televisão para dentro de casa? Tenho filhos que vão crescer. E o mundo, eles são bombardeado. Ou seja, eu trouxe um problema para mim. E depois para tirar? Vamos para a pessoa que trouxe a televisão para casa para tirar a televisão de casa. Aí até, vamos supor, se for esposa, a mulher está, não, só assisto um programinha, hein? Para tirar a televisão de dentro depois, meus irmãos. Para tirar depois. Ela entra, depois para sair, é difícil. Ou seja, Sara trouxe um problema para ela mesma. Trouxe uma perseguição para ela mesma, por não confiar no Senhor. Outra, ela entregou o seu esposo, 16, do 1 ao 3, ela entregou o seu esposo para o adultério. Isso é triste, que muitas das vezes, independente da situação dos casais, por não haver um diálogo, que o casamento é isso. Casamento é a vida a dois. Sabemos que homem e mulher, cada um vem de uma cultura diferente. A minha cultura é diferente da minha esposa. Ou seja, a princípio tem aquele choque. Ou seja, não vai ter um casal perfeito que vai combinar tudo certinho, não. Você vai ter um momento que vai estar querendo um pouquinho, falar um pouco mais que o outro, vai ter uma divergência, no relacionamento. Porém, como diz a Bíblia, né? Ireis, mas não pequeis. Ou seja, tem que haver uma harmonia do casal. Tem alguma coisa que não está de acordo? Sendo os dois, conversa os dois, vamos resolver os dois. Aí, tinha uma época, meus irmãos, que a minha esposa, ela tinha uma época que ela vinha para falar e ela levantava a voz para alto e eu ficava atento. Aí ela ficava brava porque eu não respondia a ela. Aí eu falei assim, vai responder? Eu falei, não, se eu vou responder, você vai brigar comigo, então você fala sozinho. Ela ficava brava porque eu não respondia a ela. Então, hoje eu não tenho mais, porque ela senta e fala, vamos conversar? Vamos. Se não conversar, você fala sozinho. Então a gente senta, conversa, e o relacionamento é isso. Tem que dar um diálogo entre o casal. Ou seja, no momento que ele faz uma finança, vai fazer um parcelamento, vamos sentar, temos condições, vamos comprar isso, temos condições, porque senão vai fazer uma dívida que não vai ter condições de pagar,
vai o cônjuge entrar na situação que vai complicar financeiramente e sabemos que um lar debaixo de maldição, que a pessoa já começa a não dizimar, né, porque começa a dar dificuldade, começa a dar essa maldição, e através de maldição, um relacionamento que vai de mal a pior. Por quê? Não houve um momento de sentar os dois juntos e conversar. Ou seja, Sara, a sua atitude, ela trouxe uma rival para ela, ela fez o seu esposo adentrar no pecado, tanto da poligamia, como no pecado do adultério, por não ouvir a voz de Deus. Não ouvir a voz de Deus. Sara, ela foi maltratada por Agar, ou seja, ela era desprezada pela sua serva, ou seja, ela poderia ter evitado isso. Uma das coisas, né, meus irmãos, podemos evitar e não evitamos. Verdade, Jesus, eu Muitas creio. coisas podemos evitar. Creio. Ainda ali no capítulo 16, versos 4 e verso 7, nós vamos olhar aqui. Deus enviou um anjo para mudar a situação de Sara, Agar e Abraão. Esse anjo foi de encontro com Agar, que havia fugido com a criança no ventre, havia fugido. Deus foi de encontro a ela e disse: olha, volta para a sua senhora, seja submisso a ela, volta para lá. Ela voltou-se. Muitas das vezes Deus tem que fazer um meio, né, de chacoalhar a nossa casa, porque nós arrumamos problemas. Nós arrumamos problemas para nós mesmos, meus irmãos. Então, que essa palavra possa ficar, né? Tem muitas coisas que nós podemos falar aqui. Nosso tempo não foi, ou seja, falar da história de Agar, Sara, para no capítulo 16, falar sobre o relacionamento, dos problemas que trouxeram para eles. Esse tema vai muito longe, entendeu? Então, aqui quero frisar só por essas palavras e que realmente possamos pedir a direção de Deus e ouvir a voz de Deus, né? Deus disse: espera, vai doer. A Bíblia diz que, ó, quando nós vemos o verso 3, fala assim, ó, já fazia 16, verso 3, fazia 10 anos que Abraão estava na terra de Canaã. Ou seja, fazia 10 anos, sabe? Cadê a promessa? Cadê o filho, Abraão? Já fazia 10 anos, né? Então, muitas vezes está fazendo 10, 15, 20, 30 anos. Guarda, confia. Deus, Ele é fiel. Amém? Louvado seja Deus. Quero essas palavras repetir para os irmãos, para meditarmos em nome de Jesus. Bem? Louva a Deus por essa oportunidade e que Deus realmente possa nos dar graça para ainda mais buscarmos a direção. Amém, meus irmãos? Amém, aleluia. Os irmãos entenderam a questão disso que nós trouxemos hoje? Amém. Bem, que possamos colocar em prática na nossa vida, que Deus vai nos dar graça para caminharmos. Bom? Deu. Nada de ligar a esposa com a esposa e bater uma panela no outro, não. Chega e conversa. Aleluia, Deus. Gente, sabe por quê? Eu via meu cunhado às vezes ligar com a esposa dele e quebrava o espelho, quebrava isso. Daqui a pouco tá tudo lá na loja comprando. Aí eu falei para ela, uma vez eu falei para minha esposa: se eu brigar, você não vai brigar para quebrar, vou comprar você lá fora, que eu não vou comprar nada depois não. Né? A pessoa quebra isso, quebra aquilo, depois vai comprar tudo de novo. Quer dizer, arrumou um problema para si próprio. Amém? Então, nada de quebrar nada, não. Senta, conversa e vamos perder a direção de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amanhã nós estaremos aqui ainda com a oração, né? As irmãs orando, buscando a Deus. Em nome de Jesus, conosco aqui. Então, os irmãos vêm e participam, em nome de Jesus. Sexta-feira, ainda o culto de libertação. Venha para Deus agraciar, em nome de Jesus. Sábado, a nossa Santa Ceia, né? Às 8h30. Domingo, hoje, domingo. Sábado está livre, para os irmãos comprar aquela. Que vocês vão comprar sábado para comer? Engraçado? Eu não, eu quero picanha. O Lula não está dando picanha para nós? Você não vai comprar, não é? Um bolinho tá bom, né? Um bolinho gostoso, chazinho, já tá bom demais, né? Então, vocês vão estar livres, bem? Para fazer o que Deus lhe dê graça no sábado. No domingo, a Santa Ceia. Vou lá me dizer para os irmãos: não estarei presente.
estarem trabalhando, mas os irmãos não deixam de participar. Amém? Amém. Nome de Aleluia, Jesus. Deus. Fica por ali. Faz a oração encerrando a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Já Deus. fazer essa Aleluia, oração. Jesus. Encerrando a Deus. Para que Deus possa nos levar para o nosso lar, debaixo da graça do Senhor. Aleluia. E já dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor, nesta noite por estarmos aqui, Senhor, e podermos ouvir a Tua palavra, Senhor, ouvirmos os conselhos do Senhor para a nossa vida, Senhor. Aleluia, que nós possamos, meu Pai, aleluia, Senhor, meu Deus, aleluia, ouvir a Tua palavra, Senhor, meu Pai, aleluia, cumprir a Tua palavra, colocar em prática a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, meu Pai, ela nos direciona, Senhor. A Tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, traz, meu Pai, a nossa vida, Senhor, meu Pai, aleluia, estrutura, ó Deus, abençoe esta noite, Senhor Jesus, aleluia, cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, Senhor, abençoe os seus lares, abençoe, meu Pai, aleluia, os empregos dos meus irmãos, Senhor, abençoe aqueles que também não vieram nesta noite, Senhor, aleluia, que a Tua presença possa alcançar eles, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nesta semana, Senhor, aleluia, nós possamos, meu Pai, também cultuarmos junto ao Senhor, louvando o Teu santo nome, nos leve em paz para nossos lares, Senhor, guarda o nosso caminho de volta para a nossa casa, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, aleluia, por esta palavra, Senhor, por esse momento de comunhão, a Tua presença, no nome de Jesus, amém. Jesus Cristo, amém. Aleluia, Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, Que assim a seja. graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Que assim que a seja. doce comunhão e consolação do Espírito Santo Que assim seja. seja conosco nessa noite hoje na pauta do ser, que todos digam amém, amém, amém. Paternidade em nome de Jesus.